Era para ser apenas uma escapada romântica, um momento de liberdade e conexão longe do olhar de todos. Liana Friedenbach e Felipe Café, dois jovens apaixonados, jamais poderiam imaginar que aquele encontro, repleto de sonhos e planos para o futuro, se tornaria o início de um pesadelo inimaginável. O cenário bucólico, que deveria ser o palco de momentos inesquecíveis, foi tomado por um horror que ninguém poderia prever. Uma história de amor transformada em tragédia. Um crime brutal que chocou o Brasil e deixou cicatrizes profundas. O caso de Liana Friedenbach e Felipe Café, ocorrido em novembro de 2003, foi um dos crimes mais brutais da história recente do Brasil. A seguir, apresento o relato detalhado dos eventos, com base em informações divulgadas pelas investigações e pela mídia. Liana Friedenbach, estudante de 16 anos, era descrita como uma jovem estudiosa, sensível e carismática. Filha de Ari Friedenbach, advogado e político que se tornou uma figura pública de grande destaque após o crime, militando por mudanças no sistema penal. Felipe Café, universitário de 19 anos, era visto como um jovem tranquilo e responsável. Ele e Liana estavam no início de um relacionamento amoroso e decidiram fazer o passeio de forma romântica, sem imaginar o perigo que corriam. Liana Friedenbach, de 16 anos, e Felipe Café, de 19 anos, eram namorados e decidiram fazer um passeio romântico, sem o conhecimento dos pais. O casal planejou acampar em uma área afastada na zona rural de Embu Guaçu, região metropolitana de São Paulo. Esse local era isolado, o que facilitou a abordagem dos criminosos. Na tarde do dia 31 de outubro de 2003, enquanto acampavam, o casal foi surpreendido por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, que tinha 16 anos na época. Champinha, com a ajuda de comparsas adultos, Antônio Matias de Barros, Antônio da Cachoeira, Agnaldo Pires, César Eduardo da Silva e Osvaldo de Oliveira, rendeu o casal sob ameaça de violência. Felipe foi brutalmente agredido e separado de Liana logo no início do sequestro. Eles foram levados para uma área ainda mais remota, no meio de uma mata densa. No dia seguinte, 1º de novembro, Felipe foi executado por Antônio Matias de Barros, com 2 tiros na nuca. Antes de ser morto, ele foi torturado e humilhado pelos criminosos. O grupo decidiu eliminar Felipe para evitar que ele tentasse resgatar Liana ou denunciasse o crime. Após a execução de Felipe, Liana permaneceu em cativeiro por cerca de 5 dias. Durante esse período, ela foi estuprada repetidamente por Champinha e os outros integrantes do grupo. Liana teria tentado negociar sua liberdade, fornecendo informações pessoais e implorando por sua vida. Apesar das tentativas de convencimento, os sequestradores mantiveram sua decisão de não libertá-la. No dia 5 de novembro de 2003, Champinha decidiu que Liana deveria ser morta, pois temia que ela pudesse denunciá-los às autoridades. Ele a levou para um local isolado na mata e desferiu vários golpes de faca em seu pescoço, assassinando-a de maneira cruel. Após a morte, o corpo de Liana foi abandonado na mata, próximo ao local onde Felipe havia sido executado. Os corpos de Felipe e Liana foram encontrados em uma área de mata fechada, após denúncias anônimas que levaram a polícia até o local. Felipe foi localizado primeiro, já em estado avançado de decomposição. Dias depois, o corpo de Liana foi encontrado em outra parte da mata. A investigação policial conseguiu identificar e prender os envolvidos. Champinha, 16 anos. Por ser menor de idade, foi encaminhado à Fundação Casa. Após cumprir a pena socioeducativa de 3 anos, foi considerado incapaz de conviver em sociedade e transferido para um hospital psiquiátrico judicial, onde permanece até hoje. Roberto Aparecido Alves Cardoso, Champinha. Tinha 16 anos na época, vindo de uma família pobre e com histórico de violência. Ele liderou o sequestro, os abusos e o assassinato de Liana. Após ser apreendido e cumprir a medida socioeducativa, foi considerado uma ameaça à sociedade e transferido para um hospital psiquiátrico, onde permanece internado até hoje. É frequentemente mencionado como exemplo no debate sobre a redução da maioridade penal. Antônio Matias de Barros, Antônio da Cachoeira. Adulto, foi responsável por executar Felipe com 2 tiros na cabeça.
condenado a mais de 20 anos de prisão por homicídio qualificado e participação no sequestro e nos abusos. Aguinaldo Pires também participou do sequestro e foi condenado por estupro e coautoria. César Eduardo da Silva e Oswaldo de Oliveira, envolvidos no transporte, nos abusos e no planejamento do crime. Ambos foram julgados e receberam penas severas. Julgamento dos adultos. Os 4 comparsas adultos foram julgados e condenados por homicídio qualificado, sequestro e estupro. As penas variaram de 20 a 30 anos de prisão. Champinha, por ser menor de idade, foi julgado sob o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele cumpriu 3 anos de medida socioeducativa. Após isso, foi considerado incapaz de conviver em sociedade e internado em um hospital psiquiátrico, onde permanece até hoje, sendo submetido a avaliações regulares. O sofrimento prolongado de Liana no cativeiro é um dos pontos que mais choca. Relatos de investigações indicam que ela teria se agarrado à esperança de ser libertada, tentando dialogar com os sequestradores e buscando formas de sobreviver. Até os dias atuais, Champinha continua internado em um hospital psiquiátrico judicial, sob a justificativa de representar risco à sociedade. Ele é monitorado regularmente, mas sua possível reintegração à sociedade segue sendo um tema controverso. No desfecho desse caso, restou a dor irreparável das famílias e uma sociedade marcada pela brutalidade dos acontecimentos. A justiça, embora alcançada, jamais poderá devolver as vidas interrompidas de forma tão cruel. A tragédia de Liana e Felipe ecoa como um lembrete amargo da fragilidade humana diante do mal, mas também como um chamado para que nunca se esqueça da importância de proteger os inocentes e lutar contra a violência que ameaça nossos laços mais preciosos.